Oi gente, meu nome é Joyce Lira da Arquitetando Doces e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre utensílios na confeitaria. Eu decidi fazer esse vídeo porque lá no meu perfil do Instagram, que é o @arquitetando_doces, muita gente vem me perguntando qual a melhor batedeira para usar, qual o melhor tipo de forno, quais são os utensílios que eu preciso para começar. Então hoje a gente vai fazer um resumão sobre esses utensílios de confeitaria. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês para se inscreverem no canal, para ativarem o sininho, para vocês sempre receberem a notificação de quando a gente postar algum conteúdo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que antes de qualquer coisa, qual utensílio que eu preciso para isso, qual utensílio que eu preciso para aquilo, a primeira e principal dica que eu tenho para dar para vocês é: saibam com o que vocês querem trabalhar dentro da confeitaria. Qual é o nicho específico que vocês querem atender. Se vocês querem trabalhar com brigadeiros, se vocês querem trabalhar com suspiros, macarrões, se vocês querem trabalhar com bolos, porque cada nicho a gente precisa de materiais específicos. Se eu quero trabalhar com brigadeiros, por exemplo, eu não vou precisar de uma batedeira. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para a gente realmente começar com o que a gente tem necessidade. E eu tô falando isso para vocês porque eu comecei sem saber de fato com o que eu queria trabalhar. Então eu comprei muitos utensílios, muitos materiais que hoje eu já não utilizo e que de fato foi só muito investimento perdido. Então é muito importante que você saiba: eu quero trabalhar com brigadeiro, eu quero trabalhar com doces personalizados, eu quero trabalhar com bolos cobertos de chantininho, eu quero trabalhar com bolos cobertos com pasta americana, mas aqui a gente vai fazer um resumão de vários utensílios e à medida que eu vou falando, eu vou dizendo para vocês: esse aqui só precisa se eu for trabalhar com chantininho, aquele ali se eu for trabalhar com cupcake. Eu vou tentar dar uma luz para vocês saberem o que vocês vão precisar. Então a gente vai começar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre utensílios é uma das mais importantes que a gente precisa dentro da confeitaria, que é a balança. É na balança que a gente vai conseguir a precisão para a gente padronizar as nossas receitas. Então aqui eu tenho dois exemplos de balança, tá? Ambas são balanças digitais, porque também tem as balanças analógicas, mas eu gosto mais de utilizar as digitais. Eu acho que facilita o nosso processo de pesagem, tá? Essa balança aqui é uma das balanças que vocês vão achar mais em conta dentro de lojas de confeitaria, vocês vão achar no Mercado Livre. Essa aqui, por exemplo, eu comprei ela por R$20 e durante muito tempo foi com ela que eu trabalhei. Por outro lado, é uma balança que ela acaba desregulando com certa facilidade, tá? Mas durante um bom tempo, acho que coisa de 2, 3 anos, foi essa balança que eu utilizei. E de certa forma, ela tem um custo-benefício tão bom que se você vê que já está desregulando bastante, é só você comprar outra e substituir. Já essa balança aqui, também é uma balança digital, como eu falei para vocês, um pouquinho mais cara. Essa eu comprei por cerca de R$100, tá? Mas ela me atende muito bem, inclusive por ser uma balança mais lisinha. É uma balança que eu consigo colocar os meus produtos diretamente na balança e depois fazer uma limpeza. A outra já é uma balança mais porosa, a gente precisa plastificar ou a gente precisa colocar algum recipiente para poder pesar os nossos brigadeiros, os nossos recheios, massas de bolo, o que você for pesar, ok? E quando a gente fala de um produto na confeitaria, é importante a gente ter essa precisão, porque se o cliente ele encomenda um bolo a gente, quando ele encomendar esse bolo novamente, ele vai querer o mesmo bolo. Então se a gente não pesa, se a gente não tem aqueles materiais especificados, o resultado da gente vai ser diferente. Mas na confeitaria é muito importante que os resultados eles sejam sempre iguais. Então você pode até estranhar, mas é importante também que a gente pese em gramas os nossos líquidos, como leite, como água, até mesmo os ovos. Numa confeitaria ele precisa ser pesado. Sem contar que a balança também, ela facilita quando a gente precisa ou dobrar ou dividir uma receita, muito mais do que as xícaras medidoras. E é dela que a gente vai falar a seguir. Quando a gente fala em xícaras, a gente não tá falando dessas xícaras que a gente tem em casa para tomar um café, para tomar um chá, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 xícaras e cada um
tem um tamanho diferente e no mercado existem vários outros tamanhos de xícaras. Então, quando a gente fala de xícaras, a gente está falando especificamente das xícaras medidoras, tá? Como essa daqui, por exemplo. E aí existem de vários materiais, plástico, metal, isso aí não interfere. Só que quando a gente fala em xícaras medidoras, nem elas mesmas são tão padronizadas, tá? Normalmente o padrão é de 240 ml em uma medida de xícara, tá? Que esse é o sistema imperial, que é o sistema utilizado nos Estados Unidos. Mas também existem xícaras do sistema métrico, que é o sistema utilizado em países como Austrália e Canadá. Então você não vai saber se ali naquela receita a pessoa vai estar falando de um sistema imperial ou de um sistema métrico. Além disso, você também não sabe se aquela receita a pessoa pegou e colocou a xícara nivelada, se ela colocou a xícara cheia. Então isso pode sim interferir no resultado de sua receita. Mas normalmente, quando a gente fala em medidas em xícaras, a gente precisa encher a xícara, pegar uma espátula e nivelar. E aí sim você vai ter uma medida em xícaras. E além disso também vocês precisam peneirar os ingredientes de vocês para descompactar e só depois vocês colocarem na xícara para ter o resultado de uma xícara. E normalmente quando a gente compra a xícara medidora, ela já vem com algumas medidas fracionadas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma xícara, meia xícara, um terço de xícara e um quarto de xícara. Então, muitas vezes vocês vão ver uma receita que pede 2 xícaras com um meio, com um terço de quantidade de trigo. E tudo isso vai dificultando o nosso trabalho. Então, por isso também é mais interessante que a gente utilize a balança, porque ali vocês vão ter uma medida só, vocês vão pesar tudo de uma vez só. E isso vai facilitar o trabalho de vocês. E já que a gente falou das xícaras medidoras, vamos falar um pouquinho agora sobre as colheres medidoras. E ela segue a mesma ideia da xícara, tá? Quando a gente fala em uma colher de sopa, por exemplo, a gente não tá falando daquelas colheres que a gente tem em casa, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 colheres de sopa e cada colher também tem um tamanho específico. Então, quando a gente fala de colher de sopa, a gente tá falando desse tipo de colher aqui, tá? Que são as colheres medidoras. E é a mesma ideia da xícara. Aqui eu tenho uma colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá, um quarto de colher de chá, tá? E ela também tem vários materiais. E aí, quando a gente precisa utilizar a colher para fazer alguma medida, a gente também precisa nivelar. Pode ser com a espátula ou pode ser no olho mesmo, mas é importante que vocês nivelem, porque de nada vai adiantar você estar utilizando uma colher medidora, tá? E você pegar e encher essa colher. A medida dela é só até a sua margem. E diferente das xícaras, a gente precisa ter um conjuntinho desse de colheres medidoras, tá? Porque quando a gente fala em pequenas medidas como 1 grama, 2 gramas, às vezes algumas balanças, elas não conseguem ter essas precisões tão pequenas. Então a gente consegue ter essa medida através das nossas colheres medidoras. E aí vocês também podem me perguntar, já que a gente está falando de medidas, e os copos medidores, eles servem? Posso utilizar? É o seguinte, os copos medidores, eles vêm com algumas medidas específicas, como ml, gramas, só que eles não levam em consideração as densidades do produto. Então, por exemplo, se eu estou utilizando um açúcar, ou um trigo, ou um chocolate pó, esses ingredientes eles têm densidades diferentes, então eles não vão ter a mesma gramatura como é especificado no copo medidor. Então, por isso, é importante que a gente também utilize a balança. Então, se por acaso vocês precisam utilizar o copo medidor por qualquer motivo, vocês utilizem especificamente a medida em ml, porque nesse caso a gente estava falando em volume e aí a gente não tem nenhum problema. Então, para a gente finalizar essa história de medidas, se vocês me disserem que vocês querem fazer parte de uma confeitaria precisa, que vocês querem ter receitas padronizadas, a dica que eu vou dar para vocês é: façam toda a sua receita toda em gramas, líquido em gramas, pós em gramas, ovos em gramas,
tudo em gramas. Desse jeito, vocês vão replicar a receita de vocês com a maior facilidade. A receita de vocês, ela vai estar sempre padronizada. Se outra pessoa precisar fazer a receita de vocês, ela não vai precisar olhar se o bolo tá mais líquido, se o bolo tá mais denso, se precisa encaixar outra coisa. Ela vai fazer especificamente de acordo com a gramatura que você colocou na sua receita. E para isso, vocês precisam sim ter uma balança na cozinha de vocês. Então agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as nossas espátulas de silicone, ou os famosos pão duro, tá? Uma espátula de silicone, ela é utilizada para a gente ou incorporar algo, ou misturar ingredientes, ou então retirar preparos de alguma vasilha, de alguma panela. E cada espátula, ela age de uma maneira específica. Então é importante também que a gente conheça as nossas espátulas. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns modelos de espátula, tá? Essas pequenininhas, normalmente, eu gosto de utilizar para tirar um leite condensado da lata ou para mexer alguma quantidade pequenininha de algum preparo que eu esteja fazendo. Então, eu utilizo especificamente para isso. Quando a gente vê essas espátulas aqui com canto arredondado, tá? Normalmente a gente utiliza para retirar algum preparo de alguma vasilha, porque dessa forma a gente consegue retirar todo o nosso preparo com facilidade, tá? Já esses cantos retos, normalmente eles são utilizados para a gente fazer a mistura dentro da nossa panela e a gente conseguir que toda a lateral da nossa panela ela também seja raspada. E aí quando a gente fala, por exemplo, em todos os cantos arredondados, como por exemplo aqui é uma colher de pau, que é como a gente conhece de fato, né? A gente utiliza esse tipo aqui pra gente misturar ingredientes, tá? Ela é específica para isso. Quando a gente já vê uma espátula assim, completamente reta, ela é interessante pra gente misturar ingredientes dentro de uma panela, porque a gente vai conseguir ter acesso a todo o fundo da nossa panela e isso vai facilitar para que a gente não queime os nossos preparos, para a gente ter ali acesso a toda a nossa panela. E aí, por último, eu tenho esse tipo de espátula aqui, que é basicamente o que eu já mostrei a vocês, ou só o cantinho arredondado, tá? E essas espátulas aqui, elas também servem para a gente fazer preparos na panela, porque dependendo da sua panela, ela vai conseguir alisar o fundo da panela por ser reta, ao mesmo tempo que ela vai raspando as laterais. E aí, de fato, vai depender de qual a panela que você está utilizando. E o fouet? O fouet ele é um batedor de arame que serve para a gente incorporar ar no nosso preparo, ao mesmo tempo que a gente mistura os ingredientes, tá? Então vocês precisam conhecer o preparo que vocês estão fazendo, se esse preparo ele precisa de uma incorporação de ar, para vocês saberem se cabe a utilização de um fouet ou não. Por exemplo, bolos que a gente mexe na mão e que a gente precisa de uma incorporação de ar, a gente precisa utilizar o fouet no lugar de uma espátula. Mas um cookies, por exemplo, chega uma hora do preparo que não cabe mais a gente utilizar um fouet, porque a gente não quer incorporar ar no cookies da gente, porque senão a gente vai acabar tendo um resultado diferente do que a gente quer. E aí existem vários tipos de fouet no mercado, existem vários materiais, vários tamanhos e tudo vai de acordo com o preparo que vocês estão fazendo, tá? Quanto mais arames o fouet da gente tem, quanto mais tramas ele tem, mais incorporação de ar a gente vai obter, tá? O interessante quando a gente fala de fouet é que a gente tenha um fouet firme, tá? Porque existem fouets bem molinhos, que aí ele não vai aguentar por muito tempo, ele vai acabar se desmontando todinho e aí a gente vai perder esse fouet. É interessante que a gente faça um investimento, mesmo que um pouquinho maior, mas que a gente saiba que a gente vai ter um material muito mais durável, tá? Além desses de metal, a gente também tem alguns fouets de silicone. E é interessante a gente ter fouet de silicone, porque quando a gente precisar, por exemplo, passar um fouet numa panela, a gente não desgasta a nossa panela se a gente estiver utilizando um fouet de metal. Então são esses dois tipos de fouet que é interessante vocês terem dentro da cozinha de vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as espátulas de metal, tá? Aqui eu tenho alguns tipos e tamanho de espátulas, tá?
Aqui, por exemplo, eu tenho uma espátula reta, tá? Que é essa espátula que ela não tem angulação nenhuma. E normalmente essa espátula é interessante pra gente alisar as laterais dos bolos, a parte de cima dos bolos, tá? Normalmente eu só utilizo especificamente para isso. Mas mais do que essa, eu utilizo essas aqui, ó. Que são as espátulas que a gente chama de offset, por terem essa curvatura aqui, tá? E aí aqui eu tenho uma maiorzinha e uma menorzinha, e dentro da minha cozinha, principalmente quando eu faço bolos de chantininho, eu utilizo muito essas duas espátulas, tá? Mas elas também servem, por exemplo, pra gente encaixar debaixo de um bolo e a gente conseguir transportar. Ela também serve se você sentir a necessidade de espalhar algum preparo dentro de alguma vasilha, dentro de alguma forma. Elas conseguem se encaixar e vocês conseguem espalhar. Então eu acho que esse tipo de espátula, dependendo do nicho que você queira trabalhar, é muito interessante você ter dentro da sua cozinha. Além dessas espátulas, quando a gente ainda fala em bolo, é interessante a gente ter esse tipo de espátula aqui, ó. Que são as espátulas que a gente chama de espátulas alisadoras. Essa aqui, ela é uma espátula completamente reta, e se você precisar escolher, eu diria para você escolher essa daqui, que é uma espátula que já tem um ângulo, tá? E esse ângulo aqui é interessante porque dependendo do prato que você utilizar, essa quininha aqui da espátula, ela consegue se encaixar no prato de vocês se você não estiver utilizando um prato reto. Essa aqui, se você estiver utilizando um prato com alguma curvatura, ela não vai conseguir se encaixar. Então, se vocês precisarem escolher, sempre optem por esse tipo de espátula aqui, tá? E aí é o que eu já falei pra vocês, é uma espátula alisadora que a gente normalmente utiliza para alisar os bolos da gente, seja bolo em chantininho, seja bolo com brigadeiro, seja bolo com buttercream. Então, esse é o tipo de espátula alisadora que eu indico para vocês. Além das espátulas alisadoras, a gente também tem as espátulas de textura, tá? E aí, essas espátulas a gente utiliza mais quando a gente fala especificamente de bolos em chantininho, em buttercream, em bolos de chantilly, tá? E aí, aqui eu tenho algumas para demonstrar a vocês. Existem diversos modelos no mercado e também existem diversos materiais. Também tem as de metal, por exemplo. E aí vocês podem testar e ver qual vai se adequar mais ao trabalho de vocês, tá? Dessas aqui, a que eu menos recomendo seria essa aqui, tá? Porque à medida que a gente vai alisando e a cobertura da gente, ela vai saindo um pouquinho, ela vai topando aqui, ela não é tão larga, então fica um trabalho um pouquinho mais melecado e não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, mas vocês podem testar e ver o que vai atender ao critério de vocês. E essas espátulas aqui, elas já me atendem super bem, tá? Independente de serem de acrílico ou de metal, eu acho que o acabamento do bolo, ele já fica excelente. Eu tenho uma facilidade em trabalhar com elas. E aí, é interessante, como existem vários tipos no mercado, é interessante que vocês vejam o que cada lateral, o que cada desenho faz com o bolo. Vocês escolhem alguns específicos e vocês compram especificamente essas espátulas, para não fazer uma coleção gigante e nem todas no futuro atender ao trabalho de vocês. Aqui eu também tenho algumas peneiras para mostrar para vocês, tá? Umas peneiras menorzinhas, uma um pouco maior, mas existem diversas peneiras no mercado, diversos materiais. As tramas, que são esses quadradinhos, são de vários tamanhos, tá? E aí, qual é a importância da peneira dentro da confeitaria, tá? A peneira, ela serve pra gente tirar os gruminhos de alguns ingredientes, pra gente dar uma refinada, pra gente deixar esses ingredientes mais soltinhos. Uma farinha de trigo, por exemplo, quando é peneirada e fica mais soltinha, ela permite que o resultado final da nossa massa de bolo seja uma massa muito mais airada e, consequentemente, muito mais fofinha. E isso é interessante pra gente também. Então é preciso que a gente também conheça os tipos de peneira, os tipos de preparos que a gente precisa fazer com a peneira, tá? Por exemplo, para a gente soltar uma farinha de trigo, é interessante que a gente tenha uma peneira mais larga e que as tramas delas sejam maiores.
Se a gente quer peneirar um suco, por exemplo, uma polpa de suco, para a gente fazer algum preparo com ele, é interessante que a gente utilize uma peneira média e de trama mais fina. E se a gente quer utilizar peneiras para decoração, é interessante que a gente sempre utilize essas peneirinhas pequenas, tá? Para a gente ter uma precisão melhor e ao mesmo tempo que as tramas delas também sejam muito pequenininhas. Quando a gente fala em pincéis na confeitaria, normalmente a gente utiliza para limpar a bordinha de uma panela, se a gente está fazendo uma calda de açúcar, ou para passar uma gema de ovo, para dourar algum preparo, ou até mesmo para a gente molhar um bolo. Aqui eu tenho um pincel de silicone, por exemplo, que ele já me atende para molhar um bolo, mas ele não é o método que eu mais gosto de utilizar para molhar um bolo. E dependendo do quanto vocês gostem de molhar um bolo, vocês poderiam substituir esse tipo de pincel de silicone por pincéis de cerda, tá? E aí quanto mais cerda, mais ele vai sugar o líquido que vocês vão molhar o bolo e mais ele vai passar esse líquido pro bolo. Vocês só precisam ter o cuidado de comprar um pincel que não solte as cerdas, tá? Para quando o cliente de vocês for comer o bolo, não correr o risco de comer uma cerda de pincel também. E aí também eu tenho os pincéis menorzinhos, que normalmente são pincéis que eu utilizo para fazer mais decorações. Ou, por exemplo, passar um brilhozinho no bolo, fazer aquela misturinha de álcool cereais com glitter. E aí eu pinto as laterais do meu bolo, eu pinto uma cereja, eu pinto algum docinho. Então é importante também que, dependendo de qual seja o seu nicho, você também tenha esses tipos de pincel, tá? Além do pincel, pra gente molhar um bolo, por exemplo, a gente pode molhar tanto com a colher ou então com aquelas bisnagas, normalmente de ketchup ou maionese, também são interessantes pra gente molhar o bolo com eles, tá? E aqui também eu tenho algumas facas, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas Joyce, faca pra confeitaria? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu ainda não falei. Quando a gente fala em confeitaria, é muito importante que cada utensílio, cada equipamento que a gente tem, eles sejam específicos para a gente trabalhar dentro da confeitaria com ele. Se vocês têm uma panela de mexer brigadeiro, é importante que essa panela seja exclusivamente para vocês mexerem brigadeiro ou fazer algum outro preparo que também seja doce, tá? Se você utiliza uma panela para fazer salgado, que você coloca cebola, coloca alho, não é legal você utilizar ela para fazer um brigadeiro, porque acaba deixando um cheiro, um gosto residual. Então tudo que vocês necessitam na confeitaria estejam separados dentro da cozinha de vocês, exclusivamente para confeitaria. Por isso eu achei importante aqui também trazer facas para mostrar para vocês. E aí, diferente de uma cozinha salgada, quando a gente fala de facas para confeitaria, é interessante que a gente tenha uma faca de serra, tá? Que a gente pode cortar as camadas do bolo, a gente pode cortar uma massa folhada, já prontinha, tá? Sem partir ela, depende muito do que vocês realmente fazem dentro da confeitaria. A gente pode ter uma faca pequenininha dessa, que é interessante para a gente cortar frutas, é interessante para a gente abrir uma baunilha. E também a gente pode ter uma faca dessa, uma faca do chefe, que normalmente chamam, né? Que aí é uma faca que a gente vai utilizar para cortar chocolate, a gente vai utilizar para cortar uma fatia de bolo. Então seriam essas 3 facas específicas que eu diria para vocês terem uma de cada. E já que eu trouxe as facas para vocês, eu trouxe também uma tesoura, tá? E aí eu trouxe essa tesoura especificamente pelo que eu falei, porque eu acho importante a gente ter todos os nossos utensílios de confeitaria separadinhos, tá? E aí normalmente a gente vai utilizar a tesoura para abrir uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, para abrir os pacotes dos nossos ingredientes, tá? E aí, se vocês precisarem para alguma outra coisa que talvez esteja me fugindo da memória no momento, é a tesoura da cozinha de confeitaria de vocês, que vocês vão utilizar. E já que eu falei em cortar bolo, eu trouxe também aqui para vocês o nivelador de bolo, tá? Existem vários tipos no mercado, de vários preços. Esse aqui, por exemplo, é um dos mais simples. Eu comprei ele por R$19,90
E esse aqui já é um cortador da Wilton, que eu comprei ele por R$90. Mas eu posso dizer uma coisa a vocês, é que esse aqui, baratinho, ele não deixa nada a desejar em relação a esse daqui. Então vocês podem sim fazer um investimento de acordo com o bolso de vocês, tá? E aí, o que é interessante desse nivelador, tá? Ele vem com várias marquinhas aqui e vocês podem padronizar o tamanho da fatia de vocês, tá? Qual a espessura que vocês querem. Se vocês gostam daqueles bolos com mais camadas de bolos e mais camadas de recheios, vocês podem deixar no 1 ou no 2. Se vocês gostam de uma massa de bolo um pouquinho mais grossinha, vocês podem deixar no 5 ou no 6. E aí, todos os bolos de vocês, eles vão sair da cozinha de vocês completamente padronizados. E quando o cliente cortar aquela fatia, ele vai ter aquele bolo que é todos os tamanhos igualzinhos, todos os recheios iguaizinhos, que é aquele bolo bonito de a gente ver. Eu também tenho aqui, ó, tapete específico para macarrão, tá? E os tapetes de silicone, que a gente também consegue fazer macarrão, e suspiros também, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês, só tenham isso aqui dentro da cozinha de vocês, se vocês pretendem fazer esse tipo de processo, tá? Se vocês querem fazer suspiros na cozinha de vocês, se vocês querem fazer macarrão, se vocês não forem fazer isso aqui, ó, não adianta ter. O tapete de silicone, ele pode substituir qualquer coisa que você faria com o papel manteiga, tá? Porque ele também é antiaderente, mas aí é um produto muito mais caro que realmente não existe a necessidade dessa substituição. Eu tenho também aqui, ó, o maçarico, tá? E aí eu tenho esse maçarico aqui, que não é um maçarico profissional, tá? Que a gente precisa de um gás e é só a gente acoplar o maçarico no gás que a gente consegue utilizar. O maçarico, ele é utilizado para tostar, dourar, criar crostinhas de açúcares em alguns preparos, como no creme brulee, como um brigadeiro de creme brulee. Também serve para a gente dourar merengues. Mas se você não pretende fazer esse tipo de preparo, é outra coisa que você pode cortar da sua listinha. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o termômetro dentro da confeitaria. Existem alguns tipos de termômetro, tá? E se você trabalhar muito com caldas de açúcar, você precisa ter um termômetro específico para açúcar, que são os termômetros que chegam a temperaturas mais elevadas e normalmente ele tem aquele mercúriozinho, que é aquele líquido vermelhinho no meio, tá? Mas aqui eu tenho 2 termômetros para mostrar para vocês. Eu tenho esse termômetro aqui, que é um termômetro de palitinho, tá? Que normalmente a gente utiliza muito para temperar chocolate. E esse termômetro a gente coloca dentro do preparo da gente. É um termômetro digital e é um termômetro preciso, tá? Já esse outro aqui, ele é um termômetro a laser. É um termômetro mais fácil da gente trabalhar. A gente simplesmente liga, direciona ele para o nosso preparo e ele vai dar a temperatura. Ele também é digital, só que apesar de ser um termômetro mais prático, ele não é um termômetro tão preciso, porque a temperatura que ele mede é a temperatura da superfície do nosso preparo. Mas aí, obviamente, que eu tenho uma dica para dar para vocês. Se vocês preferem utilizar esse tipo de termômetro, é interessante que sempre que vocês estiverem fazendo o preparo de vocês e forem medir, vocês mexam lentamente o preparo e aí sim vocês meçam a temperatura de vocês, porque dessa forma vocês vão conseguir ter uma temperatura mais precisa. Mas normalmente eu só utilizo o termômetro aqui quando eu estou trabalhando com chocolate. Eu não faço tanta calda de açúcar, tanto caramelo, então para mim serve única e exclusivamente para temperagem de chocolate. E aí, outro utensílio que normalmente a gente tem em casa, mas que eu vou novamente bater na tecla com vocês, é que vocês precisam ter específicos para confeitaria, são os raladores, tá? Aqui eu tenho um maiorzinho e outro menor. Isso vai ficar bem a critério dos preparos que normalmente vocês costumam fazer. Eu gosto de ter um ralador para fazer uma raspinha de chocolate, decorar alguma torta. Eu gosto também
para ralar os meus cítricos, tá? É importante para a gente tirar os óleos essenciais dos cítricos da gente, deixar um gosto a mais nos nossos preparos. E se eu puder indicar um ralador para vocês que eu nem sequer tenho, é o ralador Microplane. Esse ralador, ele é um ralador que rala os nossos cítricos, como limão, laranja, até aquela casquinha branca. Ele não permite que a gente retire a casquinha branca, que normalmente é o responsável por amargar os nossos preparos, tá? E ele também tira os óleos essenciais dessas frutas de uma maneira mais fácil. E esses óleos essenciais são os óleos responsáveis por dar sabor, por dar cheiro aos nossos preparos, tá? Além do ralador, quero falar para vocês do timer. Esse aqui é um queridinho do meu coração, porque eu não lembro quantas vezes eu esqueci bolo no forno. E aí o bolo passou do tempo, o bolo ficou com aquela crosta queimada, o bolo ficou ressecado. Existem fornos que ele já vem com seu próprio timer. O meu ele não tem, então eu comprei esse timer aqui, tá? E aí existem vários modelos, existem vários formatos no mercado. E eu acho muito interessante a gente ter um, não só para bolo no forno, mas como um doce de leite na panela de pressão. O batimento de algum processo que a gente precisa lembrar, tá? Então, se vocês têm uma memória tão boa quanto a minha, é um investimento que vocês realmente precisam fazer. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre papel manteiga, plástico de congelamento e sobre acetato, tá? Eu vou começar pelo papel manteiga, tá? O papel manteiga, ele é um papel antiaderente e muita gente utiliza ele, por exemplo, para colocar no fundo das formas quando vai assar bolo, porque dessa forma não precisa untar a forma. Também tem gente que utiliza para assar brownies, tem gente que utiliza para assar cookies e são infinitas as possibilidades, tá? Além de servir como antiaderente, existem alguns processos que a gente pode colocar o papel manteiga sobre a forma, tá? Para facilitar na hora da gente retirar o preparo, como por exemplo nas palhas italianas. Já esses sacos aqui plásticos, que são os sacos de congelamento, normalmente a gente utiliza para cobrir um brigadeiro quando ele sai do fogo, tá? A gente utiliza para cobrir cremes, para embalar os nossos preparos, para levar ao congelador. Então é importante que a gente também tenha dentro da nossa cozinha. Além do plástico de congelamento, é interessante a gente também ter o papel filme. O que um faz, o outro faz igual. Já quando a gente fala em acetato, normalmente a gente utiliza para prensar um bolo ou então para estruturar alguns preparos, tá? O que eu tenho para dizer para vocês em relação ao acetato é que vocês deem preferência aos acetatos mais firmes, tá? E também aos acetatos que sejam pelo menos da altura do bolo de vocês. E aí, dentro de tudo que eu falei aqui, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre vasilhas e recipientes, tá? É muito importante a gente ter esses tipos de utensílios separados, tá? Dentro da nossa cozinha. Aqui, por exemplo, eu tenho um bowl de vidro bem grandinho, que normalmente eu utilizo para fazer um brownie, para fazer um cookies, para fazer um bolo de mão, tá? É importante que a gente tenha recipientes grandes. Tenho também alguns bowls menores, como esses aqui, tá? Tenho de diversos tamanhos, uns maiorzinhos, outros menorzinhos. E esses são os recipientes que normalmente eu utilizo para separar os meus ingredientes, tá? Obviamente, vocês não precisam ter esse tipo de bowl aqui, todo enfeitadinho, bonitinho, de porcelana. Eu tenho, porque normalmente eu faço receita para mostrar para vocês. Mas qualquer um desses bowls aqui, vocês podem ter ele em inox, que na verdade dentro da cozinha é o material mais indicado pela facilidade que a gente tem de limpar e pela durabilidade que eles têm, tá? Porcelana e vidro tem uma facilidade muito grande em quebrar, então a gente pode acabar machucando alguém, então eles não são indicados para dentro de uma cozinha. Além deles, eu também tenho aqui, ó,
essas panelinhas, que eu acho bem interessante, apesar de serem de plástico. E quando a gente fala em plástico, a gente precisa ter cuidado, porque o plástico, ele retém cheiros, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado qual plástico que a gente vai comprar, se é indicado, se não é. Mas essas vasilhinhas eu acho bem interessante, porque elas têm essas alcinhas aqui, então facilita na hora de a gente fazer algum preparo. E aí, o último utensílio que eu quero mostrar pra vocês, e no caso é o último utensílio dessa parte aqui, tá? Porque eu mostrei diversos utensílios pra vocês. Eu realmente queria fazer um resumão de tudo que é importante a gente ter dentro da confeitaria. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, e essa aqui é a parte 1. E o próximo vídeo vai ser a parte 2, continuação de utensílios. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês a tábua. A tábua tem diversos materiais também. Vocês escolhem aí o que melhor vai atender a vocês, tá? Se for uma tábua de plástico, é importante que de tempos em tempos ela seja substituída, porque quando a gente vai cortando, vai ficando resquícios de alimentos. A gente também precisa higienizar essas tábuas de tempos em tempos, semanalmente, tá? A gente precisa colocar em soluções com cloro pra gente ter uma tábua bem higienizada dentro da nossa cozinha. E aí vocês podem me perguntar, mas Joyce, pra que tu tá mostrando uma tábua? Eu tô mostrando uma tábua porque às vezes a gente esquece dos materiais mais simples que a gente precisa ter dentro da cozinha da gente. E é aquilo que eu já falei pra vocês, é importante que cada um desses utensílios aqui, eles sejam específicos pra gente ter dentro da nossa cozinha, que a gente vai trabalhar com doces. Nessa tábua aqui eu vou cortar uma fruta, eu vou cortar um chocolate, mas nessa tábua aqui eu nunca vou cortar um alho, eu nunca vou cortar uma cebola, eu nunca vou cortar uma carne. Então eu tô mostrando pra vocês aqui, desde as coisinhas simples que a gente tem que ter, até as coisas mais específicas de confeitarias que a gente precisa ter. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês diversos outros utensílios e equipamentos da confeitaria. A gente vai falar um pouquinho sobre formas, sobre sacos, sobre bicos. A gente vai falar também sobre batedeira, sobre forno e sobre diversos outros utensílios. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Eu espero que vocês assistam a segunda parte. Eu espero ter esclarecido um pouquinho. Lá no final do segundo vídeo, eu vou tentar ainda fazer um resumão sobre o que é importante a gente ter quando a gente fala em brigadeiro, sobre o que é importante ter quando a gente fala em bolos, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like aqui. Compartilhem também para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e vão me seguir lá no meu perfil do Instagram, tá? Que é o @arquitetando_doces. Um beijo e até a próxima!